Olá, queridos! Que bom estar aqui mais uma vez com você. Essa semana vou estar gravando um vídeo aqui em outro lugar muito bonito da nossa cidade. Nós estamos aqui na cidade histórica, um lugar muito importante, não só para Santa Cruz Cabralha, mas como para o nosso Brasil, pois essa é a terra do descobrimento dessa nação. Eu estou na Costa do Descobrimento, né? E nós vamos mostrar aí para você essa imagem linda da nossa cidade histórica, né? Temos as paisagens do mar, os casarões. Eu tenho certeza que você que ainda não conhece essa cidade, já você vai estar conhecendo a nossa cidade. Tudo bem? Volta aqui para mim agora. Eu gostaria também de falar com você a respeito do nosso canal. Vai lá, se inscreva, ative o sininho também. Nós temos a nossa hashtag JC na Veia. Nos acompanha, eu sou o pastor Ivan de Santa Cruz Cabralha. Nos acompanha também nas nossas redes sociais, nosso Facebook da nossa igreja, Ministério Ceia, tá bom? E eu escolhi esse lugar hoje para falar de um assunto muito interessante. Foi aqui que começou a nação brasileira, um dos lugares, né, aonde o Brasil realmente nasceu. E quando o Brasil nasceu, nós ficamos sendo colônia de Portugal, e Portugal tinha um reino, e o Brasil ficou sendo uma parte do reino. E é interessante que para ter reino tem que ter um povo. O que é que acontece? Nesse dia eu quero falar justamente sobre isso, vivendo uma cultura do reino de Deus. Eu vou estar falando para vocês, chamando sua atenção para ver como está você a respeito da cultura do reino de Deus. Você como filho de Deus, você como uma pessoa realmente importante como você precisa aprender sobre esse assunto tão importante, amém? Para nós começarmos, eu vou ler aqui 1 Pedro 2,9, amém? Quiser acompanhar aí, fica à vontade. Diz assim 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tá vendo? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para começar hoje, você não é qualquer pessoa. Você é um filho de Deus. Você é uma pessoa muito importante. Ele diz que você é propriedade exclusiva dele. E nós sabemos que Deus, ele é o rei de todas as coisas. Então você é filho de um rei. Você faz parte da corte, muito importante, não é qualquer corte, é a corte do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá bom? Olha só, e nós precisamos aprender a viver os valores desse reino. A palavra do Senhor diz em Romanos 12:2, assim, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita vontade do Senhor para a sua vida. Lá em Romanos está falando sobre transformação de mente. Talvez você como filho de Deus, como filho do rei, como um príncipe, como uma princesa do Senhor, talvez você não esteja vivendo os valores deste reino, tá bom? Como homens e mulheres de Deus, nós precisamos viver os princípios desse reino. Eu e você precisamos aprender para que nós possamos tomar posse de toda a promessa. Todo filho de rei, ele é herdeiro do reino. Interessante, olha só o que diz a palavra aqui, também em Lucas 8:1. Vou estar lendo para você também, Lucas 8:1. Diz assim, aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os seus discípulos iam com ele. Ou seja, qual era a vontade de Jesus aqui? Ele não ficou só numa cidade, em uma geografia, mas ele viajava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando os princípios do reino. Por quê? Porque ele queria que as pessoas vivessem esse princípio. Se Jesus foi nessa cidade, é porque as pessoas não estavam vivendo a cultura do reino do Pai dele. E ele sabia que se as pessoas passassem a se valorizar como filho de um rei, a vida delas ia ser transformada, assim como a sua vida está sendo transformada agora em o nome de Jesus. Outra coisa, eu e você precisamos viver a cultura do reino de Deus em todas as áreas da nossa vida. Sabia disso? Você pode falar, pastor Ivan, mas como eu vou viver
a cultura do reino de Deus e os princípios dele. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa, o rei, ele tem as suas normas do seu reino. E nós, como filhos dele, nós temos que seguir algumas normas. Quer ver uma área onde tem sido deturpada muita coisa? Na área da música. Você, como filho do rei, como herdeiro do trono, realmente um príncipe do Senhor que você precisa viver os princípios do reino. Esse reino tem uma música. Será que você tem parado para pensar quais são as músicas que tocam na sua casa? Porque eu vou dizer, se a sua casa ainda toca aquelas músicas descaradas, relaxadas, eu vou dizer uma coisa para você, você não está vivendo a cultura do reino na música na tua casa. Tome cuidado, as músicas elas influenciam muito a vida das pessoas. Tem até um ritmo aí chamado sofrência. Se você ficar ouvindo sofrência, você vai se tornar um grande sofredor. É por isso que tantas pessoas bebem. O pastor aí me diz que tem pessoas que bebem, como é que não bebia? Como é que essas pessoas não vão se embriagar? Se eles vão para os bares, aí ouvem aquelas músicas de sofrência, aquelas músicas que falam que as mulheres traem o marido, que o marido trai a mulher, e é claro que ouvindo uma música dessa, só pode dar sofrência. Então saia da sofrência em nome de Jesus, tá bom? Olha a música que você está ouvindo. Outra coisa, na cultura do reino, também nós precisamos saber como se vestir na cultura do reino. Como você tem se vestido? Quais são as roupas que você tem vestido? Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Será que as roupas desses filhos do reino combinam para ir para a festa do reino? Como você tem se vestido? Será que é de maneira sensual? Será que não dá para dar uma olhada? Será que esse short não está muito curto? Não, vaza, hein, varão? Será que o negócio não está feio por aí, não? Tome cuidado, porque os filhos do rei têm que se vestir como filho do rei, tem que se comportar como filho do rei, tá bom? Então eu já falei na música, no vestir. Outra coisa também, na linguagem. Como tem sido a sua linguagem? A Bíblia diz que nós não podemos ter linguagem torpe, a linguagem indecente, palavrões, coisas horríveis. Tem pessoas que estão precisando fazer uma higienização na sua mente e na sua boca também. Por isso que Romanos diz que nós temos que transformar a nossa mente. Nós temos que sair da cultura deste mundo e entrar na cultura do reino de Deus. Também nessa questão da linguagem. E aí, meu querido, será que você não tem falado palavrão demais? Falado besteira demais? Tem pessoas que ficam com a mente tão contaminada que eles não sabem mais se comportar, só sabem falar palavrão, coisas horríveis. Saia dessa em nome de Jesus, amém? Outra coisa também, meu lindo, minha linda de Jesus, eu gostaria de falar para você também do nosso caráter. Como filhos do reino de Deus, será que o nosso caráter tem sido realmente um caráter ilibado? Tome cuidado. Muitas pessoas têm sofrido porque elas têm um caráter realmente terrível. Na verdade, uma falta de caráter, um caráter defeituoso. E é claro que o reino de Deus quer transformar a sua vida também no caráter, tá bom? Olha só que coisa interessante. Hoje eu parei as minhas atividades para vir aqui e gravar esse vídeo para você que está me ouvindo. Eu poderia estar fazendo muitas coisas, mas eu resolvi estar aqui, colocando aqui a minha cara a tapa mesmo para falar. Sei que tem pessoas que criticam, que falam mal, não tem problema, porque olha só, algo que eu escrevi aqui que eu achei interessante. Eu não lembro onde eu ouvi essas coisas que eu escrevi aqui. Eu não sei se eu li no livro, ouvi algum pregador, ou eu lá no momento, no meu devocional, saiu. Mas tem aqui, ó. Os iguais não fazem história. Pessoas que se igualam a todo mundo, elas não fazem história. Tem um tal de um dizer que diz: ah, todo mundo faz, eu também posso fazer. Você é todo mundo? Quem é você? Você vai deixar as pessoas influenciar o seu caráter para o mal? Então, os iguais não fazem história. Se você quer ser igual a todo mundo, você não vai fazer história. Outra coisa, os diferentes fazem a sua história. Os diferentes, aqueles que não se acomodam com as coisas erradas deste mundo, aqueles que querem viver a cultura do reino de Deus, eles são diferentes.
Eles buscam o conhecimento quando não tem conhecimento, eles buscam ter o seu caráter transformado, ter a sua linguagem transformada, eles mudam até as suas maneiras de vestir, eles mudam a música que ouve. Por quê? Porque eles mudaram o caráter dele. Interessante, aqui em Cabral eu comecei a evangelizar um rapaz, e nessa época ele bebia muito ainda, e ele trabalhava num serviço bem pesado, e ele levava o seu radinho lá no pendrive, ficava ouvindo aquelas músicas de sofrência que eu te falei na estante. E eu comecei a evangelizar ele, levei ele para a célula, falar de Jesus para ele. Interessante, antes dele tomar a decisão com Jesus, ele me deu o pendrive dele e falou: pastor, converta o meu pendrive. E eu levei o meu pendrive para casa e a minha filha foi lá e converteu aquele pendrive dele. Limpou, tirou tudo de ruim do pendrive e colocou coisas boas para ele ouvir. Poucos dias depois, ele tomou uma decisão com Jesus e teve a sua vida transformada, amém? Só um testemunho para impactar o seu coração. Ou seja, os diferentes fazem a sua história. Você tem que ser diferente. A cultura do reino de Deus, ela nos exige uma postura nova. Tem pessoas que acham que pode ser igual a todo mundo. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu tenho que ter o meu caráter, a minha vida, a minha linguagem. Eu preciso ser uma pessoa diferente, tá bom? Olha só, mais aquele conselho, vai lá no nosso canal, curta as nossas redes sociais, lá do Ministério Ceia, nós temos lá o Facebook da igreja, tem um Facebook meu também. E lembra, hashtag JC na veia, tá bem? Tá bom, querido? Que Deus possa te abençoar grandemente em o nome de Jesus. Tchau, até semana que vem.